ver se ela caiu. A Gabriele caiu. Eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece ela, mas é só orientá-la, então, a entrar de novo, tá bom? Pessoal, eu vou fazer uma breve enquete aqui, ver se vocês estão olhando, se vocês estão vendo aqui do ladinho, se vocês já acompanharam o evento da Abracro na sexta-feira passada, se presencialmente, online, ou se vocês não puderam acompanhar, só para a gente saber quem já viu um pouquinho do que a gente apresentou na SESC ou não, tá? Enquanto isso, eu vou aqui apresentar. Alguns estão respondendo pelo chat, não tem problema. Se vocês conseguirem ver a enquete aberta, aí pode responder na própria enquete, tá bem? Todos estão vendo a minha tela? Sim, está disponível. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da SESC, para quem estava presente, para quem não estava presente, a gente vai recapitular algumas informações que nós passamos, e vamos aí estar abertos para tirar as dúvidas, né, começar a planejar realmente a nossa associação de centros, tá? Como é que veio a ideia da SESC? Ela veio da comunidade mesmo, né, de comunidades de centros de pesquisa, profissionais de centros de pesquisa, gestores, e a gente entendia que a SESC precisava ter uma representação, aliás, os centros de pesquisa precisavam ter uma representação maior em diversos fóruns, e a gente começou essa conversa há bastante tempo, né, a gente já tem conversado há mais de anos, nós da SESC, né, mas antes mesmo de nós termos efetivado a SESC, a gente já tinha vários centros participando conosco dessa discussão. Então, a SESC, ela é do centro, ela é do Brasil, ela foi um trabalho de várias mãos, né, 4 centros acabaram chegando até o processo administrativo, de ter o CNPJ, de fazer a constituição, mas a SESC é nossa e é para que a gente consiga realmente trazer um ecossistema melhor da pesquisa clínica no Brasil, tá bem? A gente vai falar um pouquinho também o que vocês já conhecem muito bem, que é a nossa situação, né, do Brasil na pesquisa clínica. A gente nunca sabe exatamente quantos são os centros, a gente tem diversas fontes, né, para saber quais são, para a gente tentar fazer a contabilização de quantos centros a gente tem no Brasil, mas a princípio nós temos cadastrados na CONEP, na Plataforma Brasil, 881 CEPs. Desses 881 CEPs, nós acreditamos que tenham possivelmente mais de 1.000 centros de pesquisa, pensando que tem vários centros de pesquisa que não possuem CEPs próprios, então tem vários comitês de ética que fazem avaliação para diferentes centros de pesquisa, né? E temos também um perfil bastante distinto dos centros de pesquisa no Brasil, sendo instituições públicas, privadas, dentro de hospital, fora de hospital, né? Centros profissionais, centros que estão iniciando, e nós temos também um número de profissionais sempre em crescimento, uma demanda muito grande, né, desses profissionais, e também a gente tem muitos participantes de pesquisa, cada vez, né, num número crescente, e o nosso foco é realmente aumentar essa participação. Nós temos a sexta maior população do mundo, o 8º maior mercado farmacêutico, o 10º, né, segundo maior PIB do planeta, porém a gente está só na 19ª posição de participação em estudos clínicos, então a gente quer gerar mais valor, né, para a pesquisa clínica no Brasil, e é o que a gente entende é o nosso propósito com a SESC. Né? E qual que é a nossa missão, então? É fortalecer os centros de pesquisa clínica brasileiros, promovendo a evolução do ecossistema, fazendo parcerias, né? Com outros setores, com outros stakeholders, oferecendo melhores oportunidades para pacientes, para participantes, e claro, a gente quer melhorar o nosso ecossistema, aumentar, né, as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, e também aumentar a presença dos centros de pesquisa em situações de decisão, em discussões, né, com órgãos públicos, com agentes públicos, CONEP, Anvisa, etc. Então, aumentar o nosso protagonismo como centros de pesquisa. E dentre os focos, né, dentre as propostas que a gente pensava e planejava com a SESC,
a gente tinha muitas demandas, a gente observava muitas necessidades, muitos desafios. Então, a gente resolveu pensar em 3 pilares, né, basicamente, que poderiam englobar todas aquelas demandas que a gente observava, né, tanto do nosso ecossistema, quanto dos centros de pesquisa. Então, um dos pilares e que a gente vai trabalhar dentro da ACESSE é suporte ao crescimento. Então, a gente quer contribuir para que os centros de pesquisa, na realidade, para que a pesquisa clínica no Brasil, ela amadureça, ela cresça, a gente quer que haja mais investimentos no Brasil e a gente quer aumentar o número de pesquisas disponíveis para os nossos centros, para os nossos pacientes. Então, a gente quer dar um suporte ao nosso ecossistema. Além do que, a gente também quer o crescimento dos centros de pesquisa. Então, a gente observa que precisa de um alinhamento institucional entre os centros de pesquisa, entre outros stakeholders, né? Então, a gente quer colocar em evidência a relevância dos participantes de pesquisa, a centralidade, né, dos participantes de pesquisa nos processos de decisão, e isso tem está muito relacionado com os centros de pesquisa. Então, assim, a gente precisa trabalhar em parceria com demais stakeholders para que a gente consiga realmente chegar ao melhor alinhamento entre todas as instituições, entre todos os atores, né? E um dos outros pilares, que é também extremamente importante, é fazer o networking, ou seja, que os centros de pesquisa, eles troquem experiências, eles se auxiliem, a gente consiga amadurecer demandas, problemas, ideias, para que a gente possa crescer em conjunto. Então, desde a sexta-feira passada para cá, né, que a gente fez o lançamento, já vieram muitas e muitas ideias, muitas propostas, muitos planejamentos. Então, a gente observa que tem muita coisa para a gente fazer junto, né? E dentre os aspectos que a gente acha muito relevante, seria alguns destaques específicos para questões científicas, éticas, regulatórias, jurídicas, fiscais, financeiras, administrativas. É muita coisa que a gente precisa fazer junto, trabalhar de mãos dadas, né? Para que a gente consiga melhorar o nosso ecossistema, fortalecer os centros de pesquisa e, assim, obviamente, fortalecer a pesquisa clínica no Brasil, tá? E para a gente entender, além de todos os pilares que a gente que a gente falou agora, né, os nossos objetivos, a nossa visão, a nossa missão, a gente tem que entender o que é a ACESSE e o que não é a ACESSE, isso é muito importante. Então, assim, a nossa associação, ela busca desenvolver realmente um crescimento, um melhor ecossistema para a pesquisa clínica, em conjunto com outros stakeholders. Então, a gente está em parceria, é isso que a gente quer, melhorar o alinhamento, trabalhar em parceria. A gente quer melhorar a qualificação e a competitividade dos nossos centros. A gente observa que existe uma discrepância muito grande entre os centros de pesquisa. A gente quer, embora nós tenhamos diferenças, e é importante que a gente tenha essas diferenças de perfil de centros de pesquisa, em alguns critérios a gente precisa aumentar a qualidade, aumentar a robustez, né, de dados, de processos. Queremos tornar o nosso país ainda mais atrativo, mais competitivo para a pesquisa clínica. Queremos que venham mais e melhores estudos, a gente quer também amadurecer, a gente quer educar os centros de pesquisa em termos de qualidade, recrutamento, diversidade, questões bioéticas, post-trial, né? E também a gente quer dar voz aos participantes de pesquisa. Isso é o que é a ACESSE. O que não é a ACESSE, isso é muito importante a gente entender, nós não somos um sindicato, a gente não vai se juntar, né, para ganhar força, para tentar se unir contra outros stakeholders, não. O nosso foco é realmente agregar para os pacientes, agregar para os centros de pesquisa como modelo de negócio, como fonte também de fazer a economia crescer, né? E a gente também não tem a finalidade de aumentar os custos para o Brasil, muito pelo contrário, acho que quanto maior a nossa qualificação, mais os nossos procedimentos serão adequados, e isso acaba trazendo uma efetividade maior para o nosso trabalho e, consequentemente, uma redução de custos, um aumento da qualificação e uma redução de custos. Então, isso é o que é ACESSE e o que não é ACESSE. É importante a gente trabalhar dessa forma. Desafios e oportunidades, então, vocês continuam vendo a minha tela? Pequenininho, eu acho que alguém tentou
apertou no botão de apresentação e ela ficou pequenininha, para mim dessa forma. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Às vezes você possa parar de apresentar e voltar a apresentar, e talvez passe por cima. Vamos lá. Todos estão vendo? Perfeito. Então, olha, desafios e oportunidades, tá? A gente pensou muito em como que a gente poderia observar, aliás, nós observamos o nosso ecossistema e observamos alguns desafios e oportunidades. Primeiro, a gente de uma falta de competitividade, uma falta de alinhamento e, em alguns centros de pesquisa, uma falta de estrutura. Os nossos centros, eles são bastante heterogêneos, com pouco alinhamento estratégico para atender as demandas. Então, a gente precisa ter um alinhamento mínimo, né, para facilitar tanto para os patrocinadores, para as CROs, para os próprios centros de pesquisa. A gente observou que tem uma ausência de visão de grupo, até porque existem muitos novos centros, novos profissionais que estão entrando no mercado, novos investigadores, então a gente precisa ter uma formação adequada para que a gente consiga realmente fortalecer os centros de pesquisa. A gente observa algumas oportunidades, né, aumentando a competitividade, atraindo mais estudos, a gente consegue qualificar mais centros de pesquisa, e o principal, que eu acho, assim, extremamente importante, é a responsabilidade dos centros de pesquisa em educar a população em relação à pesquisa clínica. E uma maior atuação em relação à associação de pacientes, a trabalhar em maior parceria com eles. E os centros de pesquisa trabalhando na educação, na divulgação da pesquisa clínica no Brasil, isso realmente vai fazer uma diferença. E a gente tem muitos centros de pesquisa fazendo isso de forma isolada. Eu acredito que a gente pode trazer algumas estratégias nacionais para unir forças, e realmente isso vai trazer um impacto muito grande no crescimento, no recrutamento, né, em diminuição do trabalho, do convencimento. Muitas vezes um paciente não conhece a pesquisa, você tem que primeiro explicar o que é a pesquisa, para depois você convencê-lo a ouvir, né, ele vai tomar a decisão dele, mas essa decisão autônoma, ela precisa de informação, e isso é responsabilidade dos centros de pesquisa. E a gente entende que existe uma necessidade de representação dos centros de pesquisa diante de outras associações do governo, da sociedade. Então, isso é que a gente observa, e as oportunidades que a gente vê também para crescimento. Como é que a gente vai funcionar? Tá? A gente pensou em fazer grupos de trabalho e comissões. O que seriam esses grupos de trabalho, pessoal? A gente vai elencar demandas, né, e essas demandas serão elencadas por nós, né, não é a diretoria da SES, não, são todos os centros associados, e a gente vai ver quais são as questões mais urgentes, as demandas que mais precisam de atenção para realmente ajudar os centros de pesquisa. Então, quais são as áreas? A gente pensou em algumas áreas inicialmente, claro que isso pode ser alterado, isso pode ser, a gente pode focar, né, em outras áreas também, mas a gente pensou naquelas que talvez a gente tenha mais necessidade, que seria recrutamento, né, regulatório, startup, questões de tecnologia, qualidade, gestão administrativa e financeira, site feasibility, a parte jurídica. Então, assim, dentro dessas áreas, a gente pode, de repente, pensar, olha, vamos avaliar dificuldades em recrutamento, né? Dentro do recrutamento, será que a gente vai ter grupos de trabalho que vão ter começo, meio e fim, ou essa é uma demanda tão necessária que ela vai ter que virar uma comissão permanente, né? Eu acredito que sim. Em alguns temas aqui, a gente talvez necessite de uma comissão permanente. Eu penso que é recrutamento, a parte de jurídico, contratos, né? Então, a gente vai ter, dentro dos associados, a gente vai ter grupos de trabalho de pessoas voluntárias, assim como nós, né, da diretoria, somos voluntários, todos os outros serão voluntários, para que a gente possa fazer esses grupos de trabalho, indicar quais são as demandas, né, específicas, e a gente vai trazer essas discussões e trazer esses resultados dessas discussões para a gente passar, então, para os associados. Esses grupos de trabalho, a gente entende que nós vamos fazer também discussões com outros agentes, por exemplo, com a Abraco, com a Sindusfarma, com a Anvisa, com a Conep, para que a gente possa realmente trazer essas visões e trazer
melhorias realmente e implantar processos adequados que possam trazer maior harmonização e, com certeza, isso vai auxiliar todo mundo, né? Se a gente consegue auxílio em processos de recrutamento, em qualidade, em processos de negociação de contrato, a gente observa também questão financeira, questão fiscal, tem muitos centros de pesquisa hoje que pagam impostos que não necessariamente precisariam pagar por talvez falta de conhecimento, uma falta de orientação. Então, a gente quer juntar realmente essas áreas e, então, reforçando, os grupos de trabalho vão ser para uma demanda em específico, observando que essa demanda ela é maior, isso vai virar uma comissão permanente. Como é que vai ser o financiamento da SESC? Por anuidades, então, os centros associados, eles vão estar pagando as suas anuidades através de eventos, através de patrocínios e apoios. Então, nós já estamos recebendo também empresas interessadas em estar apoiando a SESC e outras formas de financiamento, tá? Lembrando, então, que é um trabalho voluntário, né? É uma associação sem fins lucrativos. Eu não sei quantos aqui têm essa experiência, né, de trabalhar ou de fazer parte de associação. Todo o financiamento, toda a arrecadação, ela vai realmente para custear, né, a SESC, custear eventos e justamente custear esse trabalho todo para a melhoria que é em função dos nossos objetivos. Tá? Em relação aos nossos associados, eu vou passar agora para o José Roberto, que ele vai trazer para vocês maiores detalhamentos em relação aos associados. José Roberto, vou pedir só um minutinho antes de você iniciar, pedir a colaboração de todos, se puderem pelo chat colocar o nome completo e o centro de pesquisa onde atuam, é de bastante importância para nós. Além disso, tem uma enquete que a Keila criou, se vocês puderem também responder, agradeço. Obrigado, boa apresentação, José. Beleza. Keila, você mudou o modo da apresentação, não está em tela cheia, não sei se dá para reverter. Não sei se foi algum problema que você teve. Só que está aparecendo as barras aqui do Acrobat Reader. Perfeito. Bom, então, dando prosseguimento à apresentação, vou falar um pouquinho agora sobre os associados, aqui na figura do diretor tesoureiro aqui da associação. Né? Nós temos duas modalidades, dois grupos de associados. Tá? Seriam grupos de associados, vamos dizer assim, mais maduros e os emergentes, a gente separa dessa forma. Tá? Então, o primeiro grupo seria composto por centros de pesquisas clínicas individuais ou empresas de gestão de centros de pesquisa clínica individuais. Tá? Um associado, ele possui necessariamente um único CNPJ, ele tem uma única instituição e um único endereço. Então, essa figura é um associado. Ele pode atuar em diversas especialidades, com diversos investigadores principais, mas ele tem que congregar essas características. Esse associado tem um voto que vale 1, tá? E ele tem direito a desconto de 50% em 2 inscrições em todos os eventos organizados pela SESC. Então, são benefícios que o associado tem, fora, claro, o principal, que é participar do dia a dia da associação, de todas as discussões, grupos de trabalho, né, e tudo mais. O segundo grupo, que são dos emergentes, seriam uma modalidade que a gente criou para tentar facilitar a entrada daqueles que são novos na pesquisa clínica. Então, seria novamente um único CNPJ, mas ele teria que ter no máximo 3 anos de idade, teria que ter sido registrado no máximo 3 anos e ter um limite de faturamento também. Tá? Ele tem os mesmos direitos daquele primeiro grupo que eu chamei de mais maduro, né? Ou seja, ele tem direito a um voto, ele tem direito ao desconto nos eventos da SESC. Tá? E aí, assim, se o seu centro tem interesse em ser um associado, esperamos que tenham, né? A gente precisa da força de todos para realmente andar com velocidade. Por favor, acessem o nosso site que está colocado, acesse pesquisaclínica.com.br, tem lá uma área para associados, você vai clicar, temos um formulário que você vai preencher, indicando o desejo de ser associado, vai dar algumas informações, e aí a gente vai iniciar um fluxo de comunicação, através do qual a gente vai dar mais detalhes, enfim, falar das habilidades, de como vai funcionar, enfim, de tudo aquilo que a gente tem que fazer para poder passar por um processo de aprovação desse associado, né? A ideia é que seja simples e rápido, tá? Então, por favor, entre no nosso site e manifeste seus interesses, tá? Lembrando que o associado é um CNPJ, sempre um CNPJ. Kila, pode passar.
Essa primeira diretoria da ACS é composta por essas 4 pessoas, né? Como a Keila já destacou, é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, né? Pelo menos 1 ano e meio, a gente está se dedicando a reuniões semanais para chegar nesse momento aqui tão esperado, né? Foi um trabalho árduo aí nosso, né? E como a Keila bem contou, é um trabalho que a gente faz dedicando o nosso tempo à pesquisa clínica, sem nenhum retorno direto para nós, né? Obviamente. A ideia é que esse trabalho possa beneficiar todo o ambiente da pesquisa clínica, todo mundo que está aqui participando, né? Essa diretoria é a primeira diretoria, mas o objetivo é também que, ao longo do tempo, essas carinhas possam mudar, né? Então, aí no nosso site tem o estatuto da ACS, vocês podem visitar lá e vão ver as regras para a composição da diretoria e tudo mais, né? Então, a ideia é que, depois dos 2 primeiros anos, venha uma nova diretoria mudando algumas ou todas essas carinhas, né? Keila é a nossa presidente, ela foi eleita de forma 3-0, né? Todo mundo votou nela, então ela foi aclamada presidente da associação, né? A gente está muito feliz com a representação dela. Uma mulher que está no Rio Grande do Sul, trabalhando com pesquisa clínica no interior, né? Então a gente acha que representa bastante para a gente também, né? Pode passar aqui, deve estar rindo aí da minha cara agora. Aqui a gente tem um espaço para falar um pouquinho da nossa programação. Tudo que a gente está fazendo, nós temos um plano inicial de partida, mas tudo que a gente vai fazer vai ser construído junto com vocês, tá? Com os associados. Então, isso é realmente um plano de partida que permite edição, permite mudanças, tá? A ideia é que a gente tenha um evento anual presencial, tá? Não temos a data ainda definida, mas a gente pretende definir em breve, tá? A gente entende que é importante para planejamento de participação, a gente tem uma boa antecedência. Os grupos de trabalho vão ter encontros mensais, tá? Ou seja, todos aqueles que fizerem parte do grupo de trabalho ou das comissões, e lembrem, cada associado ele vai indicar as pessoas que vão ser seus representantes da associação. E essas pessoas vão poder escolher ou se candidatar a participar desses grupos de trabalho, tá? Então, vão ser, de fato, compostos pelos membros dos centros de pesquisa que são os associados, tá? Então, teremos essas reuniões mensais para discutir os temas de cada um dos grupos de trabalho, que já foram destacados aí pela Keila alguns slides atrás, tá? E vão ser muito, muito importantes, porque é através deles que a gente consegue realmente gerar conhecimento, gerar um sentimento de grupo, né? E amadurecer juntos, tá? E teremos também encontros trimestrais com os associados. Então, serão encontros principais online, né, a cada trimestre, para a gente trazer tudo que está sendo discutido no meio da pesquisa clínica de interesse dos centros, tudo aquilo que está sendo produzido nas discussões dos grupos de trabalho, das comissões, que seja de interesse dos centros, né, ter espaço para os associados conversarem com a diretoria, né, proporem ideias, sugestões. A gente tem mais informações no nosso site e as informações da programação elas vão ser enriquecidas ao longo desse próximo mês também, lá no nosso site. Tem uma área dedicada para esse tema. Então, a gente espera, ao longo do próximo mês, já colocar ainda mais informações e aumentar um pouco mais o número de eventos previstos, tá? Pode passar. A gente já está chegando aqui acho que no último slide, né? Nesse slide, então, vocês encontram os nossos e-mails da ACS, tem também os nossos celulares, né? Eu acredito que boa parte de vocês já conheçam alguns de nós, então sintam-se livres para mandar mensagem diretamente para nós, por WhatsApp, perguntar, ou falem através do próprio site, né? Tem um Fale Conosco lá no site, tem um canal para perguntas, né? A gente está super aberto e o que a gente mais quer é ver a agitação, ver todo mundo se movimentando, empolgado com a ACS, né? Lembrando que a ideia da gente ter uma associação de centros de pesquisa só vai dar certo no longo prazo se todos participarem, tá bom? Eu acho que o Flávio já está colocando aqui no chat, a gente vai abrir agora um espaço para as pessoas, para quem quiser apresentar perguntas já, para a gente responder já hoje, a gente tem tempo, bastante tempo para perguntas, diferentemente do evento da sexta passada, que a gente tinha uma agenda um pouco mais apertada, hoje a ideia é a gente poder ouvir o que vocês têm a dizer, já ouvir sugestões também, né? Como falei, só funciona se representar a todos, né? Então, obrigado aí pela atenção de vocês e, Flávio, pode liderar aí esse espaço aí para a apresentação de perguntas, tá bom? A gente vai responder conjuntamente. Perfeito, José Roberto, obrigado. Keila, obrigado, José Roberto. Eu acho que de interessante aqui que a gente já pode observar no chat são a disseminação dos centros que estão participando, né? Então, temos centros do Piauí, da Bahia, de Porto Alegre, de Sergipe, e eu acho que entra muito no fundamento e o objetivo que temos da ACS, né? Sair realmente do eixo sul-sudeste, né? Realmente poder disseminar a cultura da pesquisa clínica para os centros de pesquisa
clínica em todo o Brasil, né? Então, em complemento ao que foi dito aqui, tiveram algumas iniciativas interessantes já por parte de alguns estados em criarem, né, encontros de centros de pesquisa clínica, grupos mais regionalizados, e o intuito da SESC é criarmos também um diálogo mais próximo junto a esses centros, né, a quem também não pôde ter a oportunidade de participar hoje, mas pretendemos ali fazer esse diálogo, essa conversa mais próxima aos centros, para realmente poder levar a Associação Brasileira de Centros de Pesquisa para todo o país. Hoje em dia, as indústrias farmacêuticas, os pacientes, a cultura de disseminação e de diversidade está cada vez mais em alta ali, e a necessidade disso para a condução dos estudos de pesquisa clínica. Como o José Roberto falou, o espaço está aberto no chat para enviarem suas perguntas. Eu vou estar lendo quem escreveu do centro, e a pergunta para que o José Roberto e a Keila possam estar respondendo. Fiquem à vontade. Um outro comentário, até enquanto as pessoas começam a mandar perguntas, é que essa é um primeiro espaço que a gente abriu, aberto aos centros, para a gente trazer esse conteúdo. E a ideia é que a gente repita pelo menos mais uma vez isso, né? Assim, é muito importante a gente ter participantes do país inteiro, da região, não só sul-sudeste, mas centro-oeste, norte, nordeste, né? É uma meta nossa poder realmente ser plural e representar o país, né? O Brasil. Né? E, pessoal, uma outra questão também que eu acho importante para a gente falar um pouquinho dos processos de associação, né? Então, a gente já recebeu vários e-mails de centros com interesse em fazer, né, o registro da associação. Então, o que a gente vai fazer? A gente queria fazer esse evento hoje para conversar com os centros de pesquisa de forma mais detalhada, com mais tempo, né? E daí a gente vai mandar para os centros de pesquisa com interesse em fazer o cadastro, em ser, né, associado, a gente vai mandar um documento, né, para quem que vai fazer o cadastro do centro de pesquisa? O representante legal daquele centro, tá? Então, a gente vai pedir algumas informações de CNPJ, razão social, tá? Então, quem vai fazer efetivamente o cadastro é o representante legal do centro de pesquisa, tá? E, adicionalmente a isso, cada centro de pesquisa vai ter que indicar 2 representantes, tá? Que pode ser o mesmo representante legal, ou pode ser alguém do centro, às vezes é um gerente, né? Às vezes é um coordenador de pesquisa. Então, vocês vão ter que indicar quem vai representar o centro, por quê? Para as atividades da associação, para as atividades de votação, né? E uma outra questão também que a gente vai solicitar para vocês quando vocês voltarem com esse formulário de cadastro, se vocês têm interesse de algum dos membros fazerem parte dos grupos de trabalho e das comissões permanentes, tá? Porque, na realidade, essas comissões, elas serão feitas por vocês, por nós do centro de pesquisa, por representantes do centro de pesquisa. Então, muitas vezes, vocês vão ter alguém no centro de pesquisa que tem bastante experiência em contratos, ou bastante experiência em regulatório, ou em recrutamento. Então, a gente vai, ou no aspecto financeiro, administrativo. Então, essas pessoas, elas poderão fazer parte dos grupos de trabalho, e a gente vai indicar os líderes, né, os responsáveis por cada grupo de trabalho. Acreditamos que a gente tem que limitar um pouquinho a quantidade de pessoas em cada grupo, para justamente a gente conseguir ter uma boa produtividade, mas a gente também não sabe quantas pessoas vão compor cada grupo de trabalho, vai depender das demandas, do interesse de vocês, de quantas pessoas vão querer participar. Então, a gente ainda está muito aberto para sugestões, para a gente fazer os grupos de trabalho e as comissões de forma bastante adequada, assertiva, para ajudar todo mundo, tá? Então, indicamos esses detalhes, acho que são muito importantes, né? A gente, em função da quantidade de pessoas, a gente fechou os microfones e a gente deixou a possibilidade de vocês fazerem as perguntas pelo chat, mas a gente pode deixar que todos tenham acesso aos microfones, né? Aí eu só vou pedir o cuidado de vocês, então, fecharem, caso a gente talvez abra algum microfone, para não ter esse ruído por trás, né? Só para vocês cuidarem, tá? Vocês preferem que a gente abra os microfones ou vocês preferem fazer as perguntas pelo chat, ou fazemos um pouquinho de chat, um pouquinho aberto? O que vocês acham?
Se preferir, temos duas perguntas aqui no chat, posso estar fazendo. Acho que só em complemento ao que a Keila falou, dos grupos de trabalho, é uma excelente oportunidade para realmente poder discutir, disseminar, né, as informações, as atualizações, e o intuito do que for discutido, trazer para a comissão executiva, para que a gente possa escalonar, envolver ali os agentes envolvidos ali no assunto, né, quando for questão jurídica, questão tecnologia, entre outros grupos que possam ser formados e podemos envolver ali para obtermos retorno, resposta, poder avaliar as melhores questões. Se me permitirem, eu vou fazer então a primeira pergunta que está aqui no chat, foi feita pela Heloísa Salomão, questionando sobre, pensando em avaliação de centros de pesquisas, a ORPCs podem se cadastrar também na associação? Que eu posso responder essa, eu acredito que a associação vai ser mais focada em centros de pesquisa, porém, tá, essa é uma pergunta muito boa, o que a gente vai trabalhar com muita parceria com a Abracro e com as CROs. Então, a gente já está conversando, principalmente com a Abracro, para nós termos essa parceria em relação a processos de feasibility, para ter esse acesso mais fácil. O que a gente quer fornecer para os nossos associados? Uma maior facilidade para processos de feasibility. Então, a gente quer tentar, muitas vezes, fazer um cadastro centralizado de centros de pesquisa, a gente vai querer ter um menu, digamos assim, né, de centros de pesquisa da associação, com vários detalhes, então a gente pensa em fazer isso junto, para realmente atuar em parceria com as CROs. Tá? Não sei se o José ou o Flávio querem complementar. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? A ideia é que a associação seja também um veículo para divulgar os centros de pesquisa brasileiros, né? Então, apesar de não estar orientado aos associados das CROs, das ORPCs, é muito interessante que a gente consiga criar, e é um dos objetivos, formas de dar visibilidade aos associados, aos centros, né? E essa é uma das bases da associação, uma das grandes formas da associação gerar valor. Se a gente conseguir, através do nosso trabalho, fazer com que os nossos associados, os centros de pesquisa brasileiros, recebam mais oportunidades interessantes de estudos, para beneficiar mais pacientes, eu acho que vai ser um golaço da associação. Perfeito. A outra pergunta seria da Bela Nascimento, como se dará o processo de adesão de centros de pesquisas que não possuem CNPJ próprio? Acredito que aí possa também estar envolvido não só o centro de pesquisa, mas talvez instituições, né, centros de pesquisas que possam estar dentro de instituições. Se eu entendi bem, tá, a pergunta da Bela, às vezes por exemplo, se você está dentro de um centro de pesquisa, que você tem talvez um CNPJ como interveniente administrativo, mas você, por exemplo, está dentro de um hospital, né? Não sei se é essa a tua pergunta, Bela, mas se for, a gente sim vai aceitar o interveniente administrativo, porque às vezes nós temos alguns hospitais grandes, tá? Que possuem diversos núcleos de pesquisa dentro do hospital, e esses núcleos de pesquisa têm CNPJs independentes, né? Então, a gente sim vai aceitar esses CNPJs, tá? Porém, se porventura não tem um CNPJ próprio, a gente já tem que entender como que é a situação de vocês, para saber como que vai se enquadrar, mas a princípio tem que ter um CNPJ, mas sim a gente vai aceitar os intervenientes administrativos ou aquelas empresas que fazem a gestão, né, de um determinado centro de pesquisa dentro de um hospital ou dentro de uma outra instituição. Não sei se eu fui clara, não sei se eu respondi a tua pergunta. José Roberto, Flávio também, se quiserem complementar. É isso. Na verdade, assim, se você olhar a pluralidade dos centros de pesquisa brasileiros, os arranjos são diversos, né? Então, obviamente, a gente tem que ter formas de aceitar e abraçar todos os centros de pesquisa brasileiros que, enfim, que são centros formalizados que trabalham com pesquisa. Então, naturalmente, a gente vai adequar essa regra que a gente criou inicial para permitir que todas aquelas entidades que sejam agentes do setor realmente possam participar. Então, assim, como eu falei, a gente está no processo de construção inicial e é muito ruim se a gente chega num momento como esse com tudo muito amarrado. Então, a gente discutiu exaustivamente diversos desses temas, mas a gente acha que nesse momento menos é mais, porque, de novo, não tem como 4 pessoas sentadas numa mesa de reunião, numa videoconferência, decidirem o que é bom para todos nós, né?
Então, são premissas iniciais que vão ser adaptadas ao longo do percurso. Perfeito. Keila, se for... Desculpa, pode continuar. E Bela, se a gente não responder outra pergunta, se quiser esclarecer ou depois falar conosco em particular para a gente entender bem o seu caso, fica à vontade, tá? Eu abri os microfones, pessoal, vejam se quem tiver interesse em falar consegue abrir, tá? Eu acho que o Dr. Charles está com a mão levantada, não sei se tem mais alguém com a mão levantada. Bom, boa noite, cheguei meio atrasado, Keila, desculpa. Mas esse ponto que você colocou sobre o registro de centros, por exemplo, centros acadêmicos ou de grandes hospitais também é complexo, né, como se fosse no HC, no instituto da faculdade, precisaria ver como estabelecer essa relação com esses hospitais acadêmicos. E são extremamente importantes, como líderes de opinião, e qual seria o papel dos mesmos nessa atividade, né? Precisamos, com o departamento legal, como a gente vai conseguir estabelecer essa relação. A outra coisa que a gente já conversou no passado, Keila, talvez as missões dessa associação, seguindo o exemplo do que talvez acontece de alguma certa forma com a Colômbia, a certificação, né, de quem pode ser centro de pesquisa clínica, né, e até relacionado com as secretarias de vigilância sanitária de cada cidade, cada estado. Hoje, a gente não pode admitir que um colega fique no seu consultório e a secretária passa a ser coordenadora e no dia seguinte ele se candidata a ter um centro de pesquisa clínica, né? Então, esse regramento, talvez podemos ajudar nesse processo, né, de regulamentar um pouco mais esse trabalho, sem também inibir os centros que querem iniciar o seu trabalho. O negócio é incentivar, mas, ao mesmo tempo, estabelecer um mínimo de necessidade de capacitação desse centro poder trabalhar. O que ajudaria, na pergunta anterior, o relacionamento com a CROs nas questões do feasibility, né? Quem tem capacitação, quem não tem capacitação, para não ficar repetindo sempre as mesmas perguntas, se você tem farmácia, não tem farmácia, se tem geladeira, não tem geladeira. Essas coisas simplistas, estruturais. Eu acho que ajudaria muito mais, e também ajudaria muito mais no processo de divulgação da capacidade do Brasil ter pesquisa clínica de qualidade. Então, se tem alguma coisa mais regulamentada, mais factível, ajudaria muito a gente a divulgar nos centros de pesquisa clínica no exterior com essa atividade. É isso. Não, com certeza, Dr. Charles, concordamos. Eu acho que é um passo, né, de cada vez, e a formação da associação está justamente aí para ouvir as demandas. Eu acho que isso é um processo extremamente relevante, né? A gente tem as vigilâncias sanitárias muito ainda aquém de conhecer né, os centros de pesquisa com situações específicas, concordamos 100%. O nosso foco é fazer a qualificação dos centros de pesquisa, e, enfim, eu acho que está totalmente dentro do escopo, né? E principal, a gente quer trabalhar em muita parceria com as outras associações, né? Então, são demandas da Abarco, são demandas dos patrocinadores, então a gente quer auxiliar nisso para que esse processo seja mais célere, mais fácil, processo de feasibility, startup, etc. Então, acho que estamos alinhados em relação a isso. Eu acho que, só para terminar, outra coisa que é muito importante, que é o sofrimento de todos os centros, é a formação profissional de coordenadores. E como nós vamos conseguir dar treinamento, estágios, né, para que as pessoas possam desenvolver e ser realmente uma carreira, como eventualmente, nos Estados Unidos, e ter uma progressão dos coordenadores e os coordenadores serem reconhecidos pela sua atividade. É outro ponto essencial,
que está faltando, né? Não é só estrutural, é também educacional, de formação desses profissionais, de reconhecimento, e que eles possam ter uma carreira estabelecida e, quem sabe, diminuir o turnover, monitores, coordenadores, que a gente reclama tanto dessa troca de profissionais. Eu acho que é outro processo que a associação aí pode ajudar bastante. Realmente são muitos temas que a gente pode discutir de altíssima relevância que fazem parte do nosso dia a dia, né? Tudo que você falou faz parte do meu dia a dia, dos meus desafios no meu centro, né? Então, enfim, realmente um fórum muito interessante para a gente poder aprofundar tudo isso, né? Pensar em como trazer melhorias para esses processos. E essa é a nossa expectativa da estruturação do grupo de trabalho, né, onde aí pode fortalecer muito, não só com ideias, mas na estruturação, para se poder propor, né, a algumas soluções, mas também indicações, aquilo que estávamos falando, a associação brasileira, né, então, hoje, cursos de pesquisa clínica em formato EAD, né, à distância, permite que profissionais de outros estados possam, às vezes, participar de um programa, por exemplo, de estágio, como o senhor mencionou, né, então, às vezes, em outras regiões ali, norte, nordeste, centro-oeste, podendo ali ter um programa de desenvolvimento. Isso tudo são ideias, né, mas que possam ser discutidas e elaboradas nesses grupos de trabalho que vão ser enriquecedores ali para trazer bastante conteúdo para desenvolvimento da associação. Acho que a Irani estava levantando a mão ali. Tá, Boa noite, gente. Também cheguei atrasado. Final de ano, né? Tá todo mundo na correria sem fim. Não, eu queria reforçar o que o Charles disse, que por uma experiência com as sociedades criadas, né, muito cedo e começando do zero, que eu acompanhei muito isso até na área que tem a ver com a área de osteoporose e densitometria óssea no Brasil, que tinha a ver com a área de atuação do meu marido. Essa questão do coordenador, realmente, assim, é uma visão mais a médio e longo prazo, mas realmente a gente precisa pensar na questão de uma classe. A gente não tem uma classe com as obrigações né, obrigações assim, de quem contrata o coordenador e de ambas as partes, para que a gente possa ter esse profissional, quer dizer, uma área realmente profissionalizada, porque o coordenador de pesquisa é um farmacêutico, é isso, aquilo não é nada, e ele pode ser tudo, ou seja, tudo de diferentes áreas, mas não fica muito claro, às vezes, exatamente esse lugar. Então, além da formação, eu acho que a sociedade tem um papel muito importante a médio e longo prazo em tentar construir e criar uma classe mesmo diante de toda a situação trabalhista do país, né? Para que a gente possa ter profissionais mais motivados e que tenham não que seja só dependente de centros ou de indústria farmacêutica, que fica nessa coisa, né? Que eles possam se sentir muito bem respaldados dentro do centro de pesquisa. E eu acho que isso é uma coisa importante aí dentro do que o Charles falou sobre isso. Mas era isso que eu queria agora colocar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta por escrito ou falando? Se quiserem falar, podem levantar a mão que a gente libera o microfone. Enquanto nós não temos mais outras participações, eu queria também pedir para quem está aqui, né, o que é muito importante, o nosso foco é nos centros de pesquisa, nos coordenadores, né, em todas as funções dentro do centro de pesquisa, mas também nos tomadores de decisão dentro do centro de pesquisa, né, porque muitas vezes a gente não pode ter aqui um coordenador com a melhor das intenções, mas que no final das contas, quem tem que decidir sobre os processos, tem que ter a representação legal. Então, a gente precisa realmente de pessoas que tenham esse poder decisório ou que possam levar isso, né,
para quem tem o poder decisório dentro do centro de pesquisa. Isso é muito relevante para que a gente tenha sucesso na associação, né? Então, é importante indicar isso, ter esse entendimento entre os participantes de hoje, para quem está dentro do centro de pesquisa, ou levar essas informações a quem realmente vai ter o poder de decisão para fazer participação realmente na associação, tá? Isso é uma questão. E a outra questão, acho bem importante, que vocês, eu não sei quantos de vocês aqui estão na posição de poder decidir, não, realmente o nosso centro vai entrar na associação, né, e se vocês já teriam interesse em já participar de algum grupo de trabalho em específico, né, de algum tema em específico, para que a gente já possa mais ou menos ir formando, porque qual que é o nosso foco hoje? Tirar as dúvidas dos processos administrativos, de como fazer o processo de associação, para que a gente consiga já ir conversando com todos vocês, fazendo o processo administrativo mesmo, para o vínculo com a associação, para que a gente já consiga também montar as principais demandas, e no início do ano que vem a gente já começar realmente com as atividades e com os grupos de trabalho. Então, a gente não quer demorar muito, a gente quer realmente já ter tudo isso certinho, e já ter os grupos de trabalho, né, porque obviamente não são 4 pessoas que vão fazer a associação, é uma série de pessoas juntas em várias mãos, e a nossa função aqui vai ser, basicamente, durante esses 2 anos, fazer esses processos administrativos, mas isso depois, claro, vai ser alternado também, como o José Roberto falou. Então, a minha dúvida também seria essa, né? Quantos aqui teriam esse interesse já em participar de algum tema em específico, de algum grupo de trabalho? Não sei se vocês querem colocar no chat aqui uma questão em específico. Eu vou fazer mais um comentário também, que aproveitando aqui a sua deixa, para a gente, assim, está sendo muito interessante ver a repercussão que a SES tem tido na última semana, nas últimas 2 semanas. A gente começou a divulgar o evento da sexta passada, e esse evento está sendo muito interessante ver todo mundo se mexendo, perguntando, né? Enfim, mais de 50 pessoas passaram pela essa live, talvez mais, não sei qual foi o número exato, mas, enfim, se vocês estão aqui numa quinta-feira de noite, perto já do Natal, deixando de ir no happy hour, é porque vocês estão interessados na pesquisa clínica, estão interessados na mensagem que está trazendo, né? Eu acho que vocês veem algum sentido nisso tudo, né? Então, eu peço desde já que vocês, sendo gestores do centro, sendo coordenadores, tendo alguma outra função, seja qual for, nos ajudem a disseminar, a SES, a divulgar essa iniciativa, né? A gente realmente precisa ter volume para ter representatividade, a gente precisa ter volume para ter discussões boas que levem em conta o ponto de vista de cada um, as dificuldades de cada um, o desafio de cada um. O Brasil é muito plural, então são realidades muito distintas, né? Então, assim, eu até já agradeço a vocês todos pelo interesse na SES, por estarem aqui, porque esse é um plano aí, um plano muito de longo prazo que a gente já vem tocando, e a gente está muito feliz agora de botar muitos sorrisos, muitos rostinhos aí no meio dessa iniciativa, né? Então, por favor, divulguem nossas redes sociais, divulguem o site, divulguem Instagram, LinkedIn, enfim, divulguem mensagem, divulguem a próxima live que a gente vai fazer, nos ajudem, tá? Porque só vai fazer sentido com todos vocês e mais. Hoje, nós 4, que as 4 carinhas ocupamos essas posições, no futuro serão outros de nós aqui presentes que vão estar ocupando essa posição, então a gente tem que, desde já, construir uma coisa sólida para o Brasil crescer, para o Brasil ter acesso a mais estudos mais interessantes, os participantes terem acesso a esses estudos, né? Eu acho que todos nós, todo o ambiente da pesquisa clínica vai ganhar com esse movimento, né? E um movimento que, assim, a gente tem a pretensão, não temos a pretensão de sermos revolucionários por si, mas temos a pretensão de ocupar um espaço que não vinha sendo ocupado, representar a nós, né? A gente vê sempre o trabalho de outras associações, das empresas farmacêuticas, das CROs, enfim, de outros players aqui do nosso mercado, e que, de certa forma, havia um vazio. A gente tentou ocupar esse vazio para apresentar a nossa contribuição também, a nossa contribuição como centro de pesquisa.
Eu acho que só ressaltando desde do dia 1º, onde teve a oficialização no evento da Abracro, então todos os nossos portais, como o José Roberto falou, estão ativos, né, site, Instagram, LinkedIn. Pelo site, todos os centros que fizeram cadastro como interessados a se associarem foram respondidos até o momento. Caso algum não tenha recebido ou não perceberam o recebimento desse e-mail, verifiquem no spam, e mesmo assim, podem nos acessar ali para que possamos ali responder qualquer tipo de dúvida ou qualquer questão, mas de qualquer forma todos os e-mails foram respondidos até o momento. Caso não tenham recebido de novo, podem entrar em contato. Deixei aqui no chat o e-mail contato@acessepesquisaclinica.com.br, né, e mandei também o nosso site para também qualquer possibilidade ali para preenchimento do formulário para interessados em centros se associarem. Perfeito, nós temos aqui, ó, a Juliana já indicou que tem interesse em fazer parte da comissão de recrutamento e tecnologia. Ótimo, Juliana, depois a gente vai ver qual que é o teu centro, tá? O Eduardo comentou, né, que trazer uma carta assinada e reconhecida da decisão reunião, assim não há contestação de decisão, a gente vai ter que, cada centro vai ter que indicar um dos seus representantes, né, então para as votações e tal, são 2 representantes por centro, justamente para ter esse processo aí de validação, né, de decisão. Então, assim, ó, um dos exemplos, tá, pessoal, dentro de grupos de trabalho de recrutamento, com certeza, eu acredito, né, que o recrutamento, ele vai virar uma comissão permanente, porque é talvez o principal problema, um dos principais desafios, né, não vou dizer problemas, um dos principais desafios que nós temos. Então, assim, ó, a gente tem muita coisa para fazer em recrutamento, desde sistemas, desde estratégias diferentes de captação, de acompanhamento, de encaminhamento, mas também marketing, né? Marketing para pesquisa clínica, isso está cada vez mais em voga, e muitas vezes a gente também não sabe o que seria, quais seriam as estratégias, qual que é a diferença de campanhas orgânicas, de campanhas patrocinadas, de campanhas de engajamento, não quer dizer, são linguagens técnicas que a gente precisa entender, que traz diferença no processo de recrutamento, quais são os tipos de estudos que uma campanha é adequada ou não, então, assim, tem muita coisa que é nova, né, e que a gente pode, talvez, trabalhar de N possibilidades para trazer mais qualificação, mais entendimento para os centros de pesquisa, porque eu entendo que quem já trabalha com campanha, né, sabe que tem uma curva de aprendizado, então por que todo mundo tem que cometer os mesmos erros? Não, então vamos, de repente, nos auxiliar para, olha, esse determinado tipo de ensaio clínico, com esses critérios, o que mais funcionou para a gente, o que mais, então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Negociação de contrato, mesma coisa, né? Departamento jurídico, parte financeira, atividades de qualidade, né, processos de qualidade, claro que cada centro tem a sua realidade, tem o seu processo, às vezes é independente, é dentro de instituição, mas tem muita coisa que a gente pode se ajudar, né, às vezes um POP específico para inspeção regulatória, então coisas assim que realmente a gente pode trazer muito auxílio, fazer grupos de discussão com CROs, com patrocinadores, referente a tudo isso. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa para a gente fazer, e reforço o convite, o interesse de vocês, inclusive para vocês pensarem nas demandas, né, porque às vezes as demandas de um centro de pesquisa privado no Rio Grande do Sul é totalmente diferente de uma demanda num centro em Rondônia público. Então, a gente precisa entender quais são as demandas dos centros, para daí, porque a gente não quer criar uma associação para centros privados, ou para centros públicos, ou para centros que são apenas dentro de hospitais ou não. Então, a gente quer realmente trazer uma representação para todo mundo. Bom, acho que caso não tenham mais nenhuma pergunta, né, para serem respondidas, ou deixo um espaço aberto para caso alguém queira fazer algum comentário, ou se não, também pelos nossos canais ali de mídias sociais e sites, caso venha uma pergunta posterior, fiquem à vontade para nos enviar, nos contatar. Caso contrário, acho que finalizamos aqui hoje a nossa apresentação, com o intuito realmente de, para 2024,
compartilharmos ali né, a agenda de evento, próximas lives, comunicação com os centros, para que possamos ali esclarecer e engajar os centros de pesquisa. José Roberto, fica à vontade. Só um complemento de um tema, por favor, tragam para nós os problemas que vocês identificam, por exemplo, para serem associados, as preocupações, as dúvidas, tragam as sugestões que vocês têm, vocês viram a apresentação, é uma apresentação simples, a gente não queria trazer um material muito extenso aqui, até para abrir tempo para a conversa, né? Então, nos procurem, a gente deixou, acho que é até legal projetar de novo nossos contatos aqui agora, antes de fechar, Flávio, aqui, falem conosco pelos nossos e-mails, os nossos telefones celulares, pelo nosso WhatsApp, procurem, sejam também proativos nesse processo, porque assim, isso vai ser muito benéfico para todos nós, tá? Então, qualquer coisa que vocês não concordam, qualquer preocupação que vocês têm, qualquer limitação que vocês veem em algo que a gente propôs, tragam para nós, tá bom? A gente quer realmente crescer o mais rápido possível e sem vocês não dá. É isso. Muito obrigado, gente, pela participação. Podemos estar encerrando por agora. Uma boa noite para todos, um bom descanso e bom restinho de semana aí para todo mundo. Muito obrigado aí pela presença de quem teve a oportunidade de participar e repercutam ali nos seus centros sobre a SESC. Um abraço, pessoal. Até logo.